Bora mergulhar de cabeça em um dos exames de diagnóstico mais antigos e, acredite, um dos mais reveladores da medicina até hoje, a urinálise. Ela é uma janela fascinante para o funcionamento do nosso corpo e nesta análise a gente vai explorar cada detalhe de como ela expõe os segredos da nossa saúde. Pois é, parece até mentira, né? Mas a medicina laboratorial não começou com exames de sangue super complexos, mas sim com a simples observação da urina. A gente encontra provas disso ao longo de milênios, desde desenhos em cavernas até hieróglifos egípcios que já registravam essa prática. É um legado e tanto para um exame que continua sendo essencial. Para a gente entender o processo por completo, vamos seguir a jornada de uma amostra passo a passo. Vamos começar descobrindo o que é a urina, depois entender por que a coleta correta é tão importante. Aí a gente investiga as análises física, química e microscópica e, no final, vê como a tecnologia de hoje garante que tudo seja preciso. Vamos nessa? Então, para começar, por que um fluido corporal tão comum é uma ferramenta de diagnóstico tão poderosa? A resposta está na origem e na composição dele, que funcionam como um verdadeiro espelho do nosso estado de saúde geral. E aqui está o ponto-chave. A urina não é só um resíduo, de jeito nenhum. Ela é, na verdade, um ultrafiltrado do nosso plasma sanguíneo, que é criado sem parar pelos rins. E como é fácil de coletar e tem um baixo custo, ela se torna uma fonte riquíssima de informações sobre o nosso metabolismo. Para a gente entender como a urina é formada, a gente precisa conhecer a sua fábrica. A jornada começa nos rins, que são dois, e são eles que produzem a urina. Depois, dois tubinhos, os ureteres, transportam ela até a bexiga, que funciona como um reservatório. E finalmente a uretra, que é por onde ela sai do corpo. Agora, vamos dar um zoom nos rins. Cada rim tem uma camada mais externa, que é o córtex, e uma mais interna, a medula. É exatamente nessas regiões que o trabalho mais detalhado de filtrar o sangue e produzir a urina de fato acontece. E se a gente olhar ainda mais de perto, vamos encontrar os verdadeiros operários, os néfrons. Cada rim tem cerca de 1.200.000 dessas unidades microscópicas. Pensa neles como se fossem pequenas fábricas, cada uma fazendo o processo completo de filtrar o sangue e formar a urina. O trabalho do néfron parece até uma linha de montagem super sofisticada. Primeiro, na filtração, o glomérulo tira do sangue a água e as moléculas pequenas. Depois, na reabsorção, o corpo, muito esperto, recupera tudo que ainda é útil. Em seguida, na secreção, outros resíduos são ativamente jogados fora nesse líquido. E o resultado final desse processo todo? A urina que vai ser excretada. Agora que a gente já entendeu como a urina é produzida, vamos para uma fase que muita gente subestima, mas que é, olha, absolutamente vital: a coleta. Um resultado preciso depende totalmente de uma coleta e de um transporte feitos da maneira correta. E este número aqui é crucial, anota aí: 2 horas. Esse é o tempo máximo que uma amostra pode esperar para ser analisada se não tiver conservantes. Depois desse período, a composição dela começa a mudar drasticamente, o que pode simplesmente arruinar todo o resultado. Essa tabela aqui ilustra perfeitamente o porquê. Se a amostra demora para ser processada, o pH sobe, a glicose, que poderia indicar um diabetes, é consumida pelas bactérias, as próprias bactérias se multiplicam e células importantes podem ser destruídas. Cada uma dessas alterações pode levar a um diagnóstico completamente errado. Esse diagrama de causa e efeito mostra como essa fase é complexa. São tantos pontos que podem dar errado e invalidar um exame antes mesmo de ele começar. Pode ser um recipiente que não é o certo, a falta de identificação, um atraso na entrega, até um erro no sistema. Tudo precisa funcionar perfeitamente. Ok, com a amostra coletada direitinho, finalmente em mãos, a investigação no laboratório pode começar. A primeira etapa envolve o que a gente pode ver e medir quimicamente, ou seja, as análises física e química. A análise física começa com um básico: a observação. A cor, por exemplo, já dá uma pista excelente sobre o estado de hidratação. A urina pode ir de um amarelo bem clarinho, sinal de boa hidratação, até um âmbar escuro, em casos de desidratação. A clareza e a densidade também trazem informações muito valiosas. Em seguida, vem a análise química. E essa pequena tira reagente aqui é uma ferramenta incrivelmente poderosa. Cada uma dessas almofadinhas coloridas tem reagentes que mudam de cor quando entram em contato com substâncias específicas na urina, o que permite fazer uma triagem química completa em segundos. E que histórias essa tira pode contar? Nossa, muitas! O pH, por exemplo, fala sobre o equilíbrio ácido básico do corpo. A presença de proteína pode ser um dos primeiros sinais de doença renal.
Glicose é um alerta clássico de diabetes. Já a combinação de nitrito e esterase leucocitária, isso sugere fortemente uma infecção urinária. É um painel de informações completo. Depois das análises física e química, a investigação entra na sua fase final, e essa exige um olhar muito mais atento. É hora de explorar o mundo fascinante que existe no microscópio, lá no sedimento urinário. O processo, que a gente chama de sedimentoscopia, começa com a centrifugação da amostra. Isso faz com que todos os componentes sólidos, tipo células e cristais, fiquem concentrados lá no fundo do tubo. Esse sedimento, então, é colocado numa lâmina de microscópio para uma análise bem detalhada. E aqui, um novo universo de informações se abre. A presença e a quantidade de cristais, de cilindros renais, dos diferentes tipos de células e de bactérias, tudo isso fornece as peças finais do quebra-cabeça do diagnóstico, confirmando ou complementando o que a gente já encontrou nas análises anteriores. Mas com um processo tão complexo, tão cheio de variáveis, como os laboratórios modernos garantem que os resultados são sempre precisos e confiáveis? A resposta está em duas palavras: controle de qualidade e automação. Essa definição é perfeita. Controle de qualidade não é só checar uma máquina de vez em quando. É um sistema completo, que monitora cada etapa, desde o pedido médico até a entrega do laudo, para proteger a integridade do processo e, o mais importante, garantir a segurança de quem vai receber aquele resultado. E isso nos leva direto para a evolução da tecnologia. A urinálise passou daquela análise manual, que dependia muito da habilidade de interpretação de cada profissional, para sistemas totalmente automatizados que fazem tanto a análise química quanto a microscópica de forma padronizada. Os benefícios são muito claros. A automação diminui a variação e o erro humano, melhora a precisão na hora de ler as cores, aumenta a capacidade do laboratório e, o mais importante, padroniza os resultados. Isso significa que o laudo é mais consistente e confiável, não importa quem esteja operando o equipamento. E assim a gente completa a nossa jornada, de um exame com origens de milhares de anos a uma ferramenta de diagnóstico de altíssima tecnologia. Esse exame tão simples continua sendo uma fonte riquíssima de informações sobre a gente. A pergunta que fica no ar é: com o avanço contínuo da tecnologia, que outros segredos a análise da urina ainda vai revelar no futuro?